Você sabia que existe uma regra sobre pobreza tão chocante que a maioria das pessoas ricas nunca fala sobre ela em público? Olha, eu vou te contar uma coisa que descobri depois de anos estudando a diferença entre ricos e pobres, e que mudou completamente a minha visão sobre dinheiro. Existe uma pergunta que me atormentava há muito tempo. Por que algumas pessoas conseguem sair da pobreza enquanto outras ficam presas nela a vida inteira, mesmo trabalhando duro? A resposta está nas 12 regras invisíveis da pobreza que eu vou revelar para você hoje, e eu garanto que pelo menos 8 delas você está seguindo sem nem perceber. A 11ª regra é tão perturbadora que muita gente prefere fingir que ela não existe. Antes de começar, eu preciso te avisar uma coisa: o que você vai ouvir hoje pode incomodar. Pode até irritar você no início, mas se você conseguir absorver essas informações e aplicar na sua vida, eu prometo que daqui a alguns meses você vai olhar para trás e perceber que hoje foi o dia que tudo mudou. Você já parou para pensar por que existem pessoas que trabalham 16 horas por dia e continuam pobres, enquanto outras trabalham 4 horas e ficam ricas? Porque alguns nascem em famílias sem dinheiro e conseguem construir impérios, enquanto outros herdam fortunas e perdem tudo? As respostas estão escondidas nessas 12 regras que eu vou compartilhar com você. E no final, você vai entender por que morrer pobre é, na verdade, uma escolha, isso mesmo, uma escolha. Vamos começar com a primeira regra, que é provavelmente a mais cruel de todas: ser pobre é a coisa mais cara que alguém pode ser. Eu sei que isso soa contraditório. Mas me deixa explicar: quando você não tem dinheiro, você é forçado a comprar produtos baratos e de baixa qualidade. Esse sapato que você comprou por R$ 50 vai durar 3 meses. O rico compra um sapato de R$ 300 que dura 3 anos. No final das contas, você gastou R$ 600 em sapatos enquanto o rico gastou 300. A mesma lógica se aplica a tudo. Eletrodomésticos, roupas, carros, casas, o pobre paga mais caro por tudo porque não consegue fazer o investimento inicial maior. E tem mais: quando você é pobre, seu nome fica sujo no mercado financeiro. Resultado: você paga juros mais altos em tudo, o financiamento do carro, o cartão de crédito, o empréstimo no banco. É como se existisse uma taxa extra por ser pobre. Mas aqui vem algo que pode mudar sua perspectiva completamente. A segunda regra diz que estar sem dinheiro não é a mesma coisa que ser pobre. Deixa eu te explicar a diferença. Estar sem dinheiro é uma situação temporária. Todo mundo já passou por isso, eu já passei, você provavelmente já passou. É aquele momento em que as contas apertam, o dinheiro não sobra. Mas você sabe que é algo passageiro? Ser pobre é diferente. Ser pobre é quando você aceita a pobreza como sua identidade permanente. É quando você cresce ouvindo que sua família é pobre, que você nasceu pobre e vai morrer pobre. É quando você internaliza a pobreza como parte de quem você é. E isso me leva à terceira regra, que vai te fazer repensar como você gasta seu tempo livre. O entretenimento é usado como controle social. Os ricos descobriram há muito tempo que a melhor forma de manter os pobres na pobreza é mantê-los entretidos e satisfeitos com ilusões. Pense comigo. Quantas horas por dia você passa assistindo séries, navegando em redes sociais, jogando, consumindo conteúdo que não agrega nada na sua vida? Esse entretenimento te faz sentir como se você fosse o protagonista da sua própria história, mas na realidade você continua na mesma situação. É um ciclo vicioso. Você trabalha o dia todo, chega em casa cansado, liga a televisão ou pega o celular para relaxar. No dia seguinte, repete tudo de novo. Enquanto isso, o tempo que você poderia usar para estudar, aprender uma nova habilidade ou construir algo melhor para você está sendo desperdiçado. Mas espera, porque a quarta regra vai quebrar um mito que muita gente acredita religiosamente. Quem mais trabalha vive na pobreza. Isso mesmo, trabalhar muito não garante riqueza. Olha ao redor do mundo. As pessoas que trabalham mais horas, que fazem os trabalhos mais pesados, que suam mais, são justamente as mais pobres. Crianças em minas de cobalto trabalham 14 horas por dia em condições desumanas e continuam na miséria. O que falta para essas pessoas não é força de vontade ou dedicação. O que falta são as ferramentas certas. Educação financeira, conhecimento sobre investimentos, acesso a oportunidades, networking com as pessoas certas. A riqueza não vem do suor. Vem da capacidade de usar o conhecimento e estratégias inteligentes. Agora vem a quinta regra, e essa dói no coração de qualquer pessoa que ama sua família. Pais pobres não podem ensinar seus filhos a serem ricos. É impossível dar aquilo que você não tem. Se seus pais nunca aprenderam a lidar com dinheiro de forma inteligente, como eles poderiam te ensinar? Eles te ensinaram o que sabiam.
Como sobreviver com pouco, como economizar centavos, como evitar dívidas, mas não te ensinaram como investir, como fazer o dinheiro trabalhar para você, como pensar como um empresário. E assim o ciclo se perpetua, pais pobres criam filhos pobres, que se tornam pais pobres e criam filhos pobres, a menos que alguém quebre esse padrão conscientemente. A sexta regra explica por que é tão difícil quebrar esse padrão sozinho. A pobreza precisa de companhia. Pessoas semelhantes se atraem naturalmente se você é pobre. Provavelmente está cercado de outras pessoas pobres. Seus amigos são pobres, seus vizinhos são pobres, seus colegas de trabalho são pobres, vocês conversam sobre os mesmos problemas. Têm as mesmas limitações, sonham com as mesmas coisas pequenas. Essa bolha limita sua visão de mundo e suas oportunidades. Para sair da pobreza, você precisa começar a conviver com pessoas diferentes. Pessoas que pensam maior, que têm outros objetivos, mas isso significa sair da sua zona de conforto e muitas vezes deixar pessoas para trás, e isso nos leva à sétima regra, que revela um paradoxo cruel da natureza humana. Os pobres esperam ajuda dos outros, mas nunca de si mesmos. Existe uma crença de que alguém ou alguma instituição vai aparecer para resolver seus problemas. Pode ser o governo com políticas sociais, pode ser a empresa com aumentos salariais. Pode ser um parente rico, pode ser a sorte, sempre existe uma expectativa externa de mudança, mas a verdade é que ninguém vai mudar sua vida por você. A mudança real acontece quando você para de esperar e começa a se preparar. Quanto mais preparado você estiver, mais chances terá de aproveitar as oportunidades quando elas aparecerem. E elas sempre aparecem para quem está pronto. Agora chegamos à oitava regra, e essa vai te mostrar por que sair da pobreza é tão complexo. A pobreza prende você com mais de uma corrente. Não é apenas um problema financeiro, são correntes de falta de educação, falta de saúde adequada, falta de transporte eficiente, falta de infraestrutura, falta de orientação familiar, falta de oportunidades. Se uma dessas correntes ainda te segura, será difícil avançar significativamente. O primeiro passo é identificar quais correntes estão te prendendo, depois, começar a rompê-las uma por uma. Pode ser voltando a estudar, cuidando melhor da saúde, mudando de bairro, ampliando seu círculo social. Cada corrente quebrada te dá mais liberdade para quebrar as próximas. A nona regra destrói uma das maiores ilusões que mantém pessoas presas na pobreza. Sorte e pobreza não andam de mãos dadas. Muitas pessoas acreditam que sair da pobreza depende de sorte. Como ganhar na loteria ou encontrar um tesouro. Essa mentalidade de sorte é perigosa porque te torna passivo. Você fica esperando que algo mágico aconteça em vez de trabalhar ativamente para melhorar sua situação. A verdade é que a riqueza é resultado de evolução gradual. De resolver problemas um por um, de melhorar um pouquinho a cada dia. Os ricos não ficaram ricos por sorte. Eles ficaram ricos por consistently fazer as escolhas certas, por aprender com os erros. Por persistir quando outros desistiram. A sorte pode até aparecer no caminho, mas só para quem já está caminhando na direção certa. E agora chegamos à décima regra, que revela uma das armadilhas mais sofisticadas da sociedade moderna. Dívidas e consumismo são versões modernas da escravidão. Pense sobre isso por um momento. Quando você compra compulsivamente, movido por impulso ou pressão social, você está criando correntes invisíveis. Cada compra parcelada, cada dívida assumida, cada gasto desnecessário te prende um pouco mais ao sistema. Você trabalha para pagar as contas, trabalha para pagar as dívidas, trabalha para sustentar um padrão de vida que foi construído artificialmente pelo marketing no final do mês. Todo o seu esforço é entregue para bancos, lojas, empresas. Você se torna um escravo moderno do consumismo. A liberdade financeira começa quando você para de trabalhar para pagar dívidas e começa a fazer o dinheiro trabalhar para você. Mas isso exige quebrar os padrões de consumo que foram implantados na sua mente desde criança. Chegamos agora à 11ª regra, aquela que eu disse que ia te chocar. O dinheiro foge das mãos de quem não trabalha por ele. E aqui eu não estou falando de trabalho físico, estou falando de trabalho mental e emocional. Você já ouviu histórias de pessoas que ganharam na loteria e perderam tudo em poucos anos? Ou de jogadores de futebol que ficaram milionários e terminaram na pobreza? Isso acontece porque elas não desenvolveram a estrutura mental e emocional necessária para lidar com dinheiro. Dinheiro sozinho não resolve pobreza, é preciso ter educação financeira, disciplina, conhecimento sobre investimentos, capacidade de tomar decisões inteligentes sob pressão. Sem essa base, qualquer quantia que chegue às suas mãos vai embora rapidamente.
Por isso é tão importante trabalhar no seu desenvolvimento pessoal enquanto você está construindo riqueza. Você precisa se tornar o tipo de pessoa que merece e sabe manter a riqueza que está buscando. E finalmente chegamos à 12ª regra, a mais libertadora de todas: morrer pobre é uma escolha. Eu sei que isso pode soar duro, mas me deixa explicar o raciocínio. Estatísticas mostram que leva aproximadamente 20 anos para uma pessoa subir significativamente de classe social. 20 anos podem parecer muito tempo, mas pense. Se você tem 20, 30, 40 anos, ainda tem tempo suficiente para mudar completamente sua realidade financeira. Se você é jovem, tem saúde, tem energia. Você tem tudo o que precisa para tentar algo novo. Quando você não tem nada a perder, na verdade você tem tudo a ganhar. A pobreza pode ser libertadora se você usá-la como ponto de partida em vez de ponto de chegada. A escolha de morrer pobre é muitas vezes a escolha de permanecer na zona de conforto. É mais fácil reclamar da situação do que trabalhar para mudá-la. É mais confortável culpar o sistema, o governo, a sorte, do que assumir responsabilidade pela própria vida. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você chegou até aqui neste vídeo, se você consumiu todo esse conteúdo, você já demonstrou que tem algo diferente, você tem curiosidade. Você tem vontade de aprender, você tem o primeiro ingrediente necessário para quebrar essas regras da pobreza, agora que você conhece essas 12 regras. A pergunta que eu fiz no início finalmente pode ser respondida, porque algumas pessoas conseguem sair da pobreza enquanto outras ficam presas. Porque algumas pessoas reconhecem essas regras e fazem a escolha consciente de quebrá-las. Elas param de comprar barato para comprar caro depois. Elas investem em educação em vez de entretenimento. Elas se cercam de pessoas que pensam diferente. Elas assumem responsabilidade pela própria mudança. Elas quebram as correntes uma por uma. Elas trabalham no desenvolvimento pessoal junto com o financeiro. Você tem a mesma capacidade que elas. A única diferença é que agora você tem consciência dessas regras invisíveis que estavam operando na sua vida sem que você percebesse. O primeiro passo para quebrar qualquer regra é reconhecer que ela existe. O segundo passo é decidir conscientemente que você não vai mais segui-la. O terceiro passo é criar um plano para fazer diferente. Lembra da pergunta que eu fiz no começo? Porque algumas pessoas ficam presas na pobreza a vida inteira. Agora você sabe, elas seguem essas 12 regras sem questionar, sem perceber, sem escolher conscientemente, mas você não precisa ser uma dessas pessoas. Você pode escolher quebrar essas regras a partir de hoje. Pode escolher pensar diferente, agir diferente, se cercar de pessoas diferentes. A riqueza não é sobre ter muito dinheiro, a riqueza é sobre ter liberdade para fazer escolhas. É sobre não precisar se preocupar se vai conseguir pagar as contas no final do mês. É sobre poder ajudar sua família, realizar seus sonhos, contribuir para um mundo melhor. E essa riqueza está ao alcance de qualquer pessoa disposta a quebrar as regras da pobreza e criar suas próprias regras de prosperidade. Se essas 12 regras mudaram sua perspectiva como mudaram a minha. Deixa um comentário me contando qual delas mais te impactou. E se inscreve no canal porque na próxima semana eu vou revelar as 5 estratégias que pessoas ricas usam para multiplicar dinheiro que ninguém te ensina na escola.